Eu tenho aqui uma enxada velha. Após ser usada por muito tempo, ela já gastou e não está mais boa para capinar. Mas eu vou fazer um procedimento com ela e ela vai voltar a ficar útil. Na verdade, com este procedimento, ela fica melhor do que uma enxada nova. Vamos acompanhar. Antes de mais nada, eu tenho que retirar aí esse pedaço de cabo que ficou nela com a cunha. Essa enxada aqui é uma enxada nova, eu peguei apenas para explicar o que acontece com a enxada. Vocês podem ver que ela tem uma separação, uma pintura. Essa pintura indica a linha de têmpera. Da pintura para baixo, ela é temperada, ou seja, o aço dela passou por um processo para ser endurecido, para ficar bom de corte. Nessa parte de cima, ela não foi temperada, o aço não foi endurecido. E aí o que acontece? Ele perde o que nós chamamos de retenção de fio. Mas em palavras mais simples, como ele é muito macio, esse aço não para afiado. Então quando a enxada vai sendo usada, vai sendo amolada, ela fica velha, fica mais curtinha. E quando você chega nesse nível aí da pintura para cima, ela já não para afiada. Você afia ela, começa a capinar e ela já fica cega de novo imediatamente. Agora nós vamos voltar para a enxada velha, porque é o que eu disse. Eu vou pegar uma enxada velha e fazer ficar melhor do que quando estava nova. Aí eu estou dando uma limpadinha na escova de aço do esmeril. É bom dar uma limpadinha. Se ela estiver muito suja, igual aí estava suja de massa, né, de cimento. Se tiver suja de terra, é bom dar uma limpadinha nela, porque ajuda, né, no procedimento. Não tem necessidade de limpar demais, né? Como eu estou gravando o vídeo aqui, eu limpei ela bem limpinha para ficar mais bonitinha. Agora eu vou alinhar a boca dela. Com o tempo ela vai se desgastando e o desgaste não é uniforme. Então eu vou traçar uma linha reta e vou cortar na linha usando a esmerilhadeira. Para melhorar a enxada, eu vou usar esse material aí. É uma mola de porta de aço. Esse tipo de porta da imagem aí, que é muito comum em comércios, né, é a porta de enrolar, chamada também de porta de aço. Na parte de cima, ela tem essa mola. Quando a pessoa fecha a porta, ela enrola. E quando a pessoa vai abrir a porta, a mola está enrolada, a mola desenrola. Então a mola ajuda a pessoa a levantar a porta. Por isso que a porta abre com tanta facilidade, porque tem uma mola puxando ela para cima. É exatamente essa mola aí da imagem, a mola aspiral. É simplesmente uma fita de aço temperado enrolado. Geralmente essa mola é fabricada em aço 5160. É um aço temperado, um aço de médio teor de carbono, que tem uma retenção de fio ótima. É muito bom para confeccionar ferramentas de corte. É um aço bem melhor para corte do que o aço original da enxada. Como a mola está enrolada sob alta pressão, é perigoso retirar ela toda de uma vez, pois ela vai desenrolar de uma vez só. Então é conveniente amarrar aí um arame, retirar um lado, como eu estou fazendo. Vejam que ela saiu com certa pressão. Em seguida eu vou colocar outra volta de arame no local que eu já desenrolei. E assim vou tirando o arame em um local e colocando no outro e desenrolando ela aos poucos com muito cuidado. Sem o arame, corremos o risco dela desenrolar toda de uma vez
e causar algum tipo de acidente. A nossa segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Este pedaço que eu enrolei já é mais do que o suficiente. Vou cortar com a esmerilhadeira. Às vezes, durante a manutenção dessas molas, costumam passar muita graxa. Então, vou passar um paninho com água rasa para retirar o excesso de graxa, pois essa aqui está com muita graxa mesmo. Apenas a título de curiosidade, tem molas mais grossas e outras mais finas. Essa aqui tem, em média, 1,24 milímetros. Agora nós precisamos desenrolar a fita. Com a ajuda do torno fica um pouco mais fácil, mas mesmo sem o torno dá para desenrolar. Basta fixar ela em alguma superfície usando um grampo. Também dá para desentortar ela usando a bigorna e uma marreta. Agora vou cortar um pedaço 5 centímetros mais largo que a enxada. E vou soldar a mola na enxada. Ela pode ser soldada desta maneira, dando continuidade à enxada. Porém, assim fica frágil e a solda pode se quebrar conforme o esforço. Eu gosto de soldar ela por trás da enxada. Assim, faço 2 linhas de solda e ela fica mais resistente. Não vai quebrar com facilidade. Não tem necessidade de riscar o local exato da solda, mas para ficar bem exato eu gosto de riscar. E também para ficar mais fácil o entendimento. Uma linha aí 1 centímetro acima é exatamente onde eu vou soldar a mola. Para facilitar a solda, eu costumo prender a mola na enxada com um grampo. Agora eu vou soldar. O aço pode ser soldado tranquilamente com o eletrodo 6013. Vou usar um eletrodo bem fino, porque como são chapas bem fininhas, com o eletrodo mais grosso elas podem furar. Vou pontilhar as extremidades e também pontilhar o meio. É muito importante resfriar a peça com a água durante a soldagem. Se a mola atingir uma temperatura muito alta durante a soldagem, ela vai começar a perder a sua dureza. Já soldei um lado, agora vou soldar o outro. Agora eu vou cortar o excesso da mola, deixando ela no alinhamento da enxada. Também vou retirar o excesso de solda, pois deixando ela mais lisa, vou diminuir o atrito dela com a terra e o mato, ficando assim mais adequada para o corte. Vou retirar os excessos de um lado e de outro. Por último, mas não menos importante, vamos fazer o desbaste nas costas dela, fazendo assim um fio de corte. Eu vou fazer primeiramente o desbaste com um disco de desbaste e depois eu vou dar um acabamento nele usando um disco de lixa, o famoso disco flap. Neste ponto já está ótima para capinar, cortando muito bem. Não existe nenhuma necessidade, mas apenas para demonstrar o poder de corte dessa enxada, eu vou assentar o fio dela
em um estrope de couro. Não existe nenhuma necessidade de fazer isso no dia a dia, viu? Ela afiada com o disco de lixa já está ótima para uso. Vamos testar agora cortando um papel. Como podemos ver, ela corta o papel muito bem. Como prova incontestável do poder de corte desta enxada, eu vou passar ela na minha perna e nós podemos verificar que ela está raspando os pelos. Isso não é nenhum truque, é a pura realidade. Se você ver alguém por aí faltando o cabelo na perna, não se preocupe. É porque ele afiou muito bem a enxada e resolveu testar na própria perna. A mola de porta de aço pode ser encontrada facilmente em um ferro velho, onde é comercializada por cerca de R$10. Como ela geralmente tem cerca de 3 metros de comprimento, dá para soldar em 10 enxadas. Embora a agricultura moderna seja feita exclusivamente por meio de máquinas, a velha e boa enxada continua e continuará presente em quintais, chácaras, sítios, em pequenas lavouras, plantações, hortas e jardins. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou o Pedro Augusto. Seja sempre muito bem-vindo ao canal Raiz. Um grande abraço a todos e até a próxima.